Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a luminosa série de reflexão sobre os ditos do ancião Tadeu de Vitovinica, os aforismos do ancião Tadeu, arquimandrita Tadeu. Foi um sacerdote monástico da Igreja Ortodoxa da Sérvia, viveu durante muitos anos no século XX, não é? De 2018 a 2002, se não me engano. Então estamos nessa série já aqui com um número bastante razoável de episódios. Estamos nos aproximando do final desta meditação. Eu tinha imaginado aqui por volta de 100 ditos do ancião Tadeu. Estamos chegando lá. E o espírito dessa série é muito, muito profundamente Bhakti. O ancião Tadeu foi um sacerdote que, embora obviamente tenha sido um monge ortodoxo, um sacerdote da Igreja Ortodoxa, estava vivendo totalmente integrado dentro desse sistema de fé, mas as suas expressões, os seus ditos, as suas orientações, elas podem ser acolhidas por pessoas que não são cristãos ortodoxos e mesmo não são cristãos. É evidentemente absolutamente necessário para que você compreenda a luminosidade dos ensinamentos do ancião Tadeu, que você crê em Deus, como pessoa divina, o Deus pessoal, né? O Deus dos devotos. Então é por isso que as exposições do ancião Tadeu são universais dentro do sentido dos amantes de Deus, de Bhakti. Então se você compreende, que Deus existe, que Deus é aquele que ouve as suas orações, como disse Sri Ramakrishna, certamente você vai sentir grande deleite e um fortalecimento na sua fé e uma orientação segura para você caminhar nessa vida unido a Deus, através dos ditos do ancião Tadeu. Hoje, então, meus amigos, vamos aqui seguir com esta tão rica oportunidade de meditar nas palavras de um santo, né? Sadhu Sangha, estar na companhia dos santos, é importante porque os santos transmitem para nós espiritualidade, né? Eles transmitem para nós espiritualidade pelo olhar, pela palavra, pelo toque, pela presença. Aqui nós temos o ensinamento. E eu tenho certeza que a graça desses ensinamentos de alguém que tinha grande conexão com Deus vai poder ser útil para todos aqueles que estão aspirando por um estado de espírito de anseio profundo pelo Senhor. Vamos lá então, meus amigos. O primeiro dito é: quem trabalha mal não pode esperar bom pagamento. Evidentemente que o contexto aqui é o contexto do trabalhar no sentido da sadhana, da prática espiritual. Sri Ramakrishna dizia que era necessário trabalhar até que se visse Deus. E quando Sri Ramakrishna estava falando em era preciso trabalhar até que se veja Deus, ele não estava falando de trabalhar, no nosso trabalho, assim, eu sou motorista de ônibus, eu sou atendente do caixa, eu sou advogado, eu sou professor. Não, ele estava falando de trabalhar no sentido de ter práticas espirituais, de realizar orações, adoração, jejum, japamala, repetição do mantra, ir ao templo, peregrinações, tudo isso Sri Ramakrishna colocava no campo de Karma Yoga. Veja como é engraçado. Sri Ramakrishna não considerava essas coisas Bhakti Yoga. De modo geral, por exemplo, na ordem de Sri Ramakrishna se fala assim, Swami Vivekananda ensinou: você deve ter um pouco de Bhakti, deve ter um pouco de Karma, deve ter um pouco de Jnana, deve ter um pouco de Raj. Porque para Swami Vivekananda ele ensinava que oração é Bhakti. Só que o mestre dele não ensinava isso. O mestre dele ensinava que Bhakti é amor e devoção a Deus. Oração, ir ao templo, práticas, é tudo Karma, é obra. O sentido motivacional de você realizar as coisas, sim, é no sentido de Bhakti. Porque eu anseio conquistar amor por Deus. Eu quero ter amor por Deus. Eu não quero que Deus me dê nada. Eu quero ter amor por Deus. Então nisso eu vou trabalhar coisas que vão estabelecer um novo padrão para o meu coração, para a minha mente.
Então isso é trabalho. Então aqui voltando, o ancião Tadeu diz, né? Você não pode conseguir um bom salário se você trabalha mal. É verdade. Não é justo, né? Sri Ramakrishna dizia isso. Você, quando alcançou o conhecimento de Deus, você não precisa mais se preocupar tanto em ser tão estrito. Ele, por exemplo, era um Paramahansa. O Paramahansa, né? Ele está além das convenções. Então, Sri Ramakrishna era, por exemplo, um realizador dos ritos do templo de Kali, em Dakshinela. Ele era um sacerdote, digamos assim. Então, ele tinha funções litúrgicas lá. Quando ele alcançou o estado de profunda união com Deus, a qual ele via Deus a todo tempo, ele via no Murti, mas ele via fora do Murti, ele via nas pessoas, ele via em todo tempo. Então ele não precisava mais realizar os rituais. Não é que ele não pudesse, mas ele não tinha mais que realizar. Então quando se aproximavam dele para receber orientação, ele dizia assim: vocês que ainda não conheceram Deus, vocês precisam ter práticas. E aí Sri Ramakrishna era muito claro em dizer que as práticas precisavam ser feitas com todo cuidado, com todo o esmero, com toda a aplicação do nosso melhor. Sempre existe alguém que diz assim: mas Sri Ramakrishna disse, né, que Deus é como um pai que recebe o balbuceio do filho que diz papá. Ele não renega o filho porque o filho disse mal feito papai. Então assim também, se nós oferecemos um oferecimento precário, Deus reconhece a nossa intenção. Isso é verdade. Mas aí é preciso dizer que o nosso oferecimento, em um certo sentido, é sempre precário. Porque para Deus, que tem tudo, né? Thakur dizia, né? Aquele que tem Lakshmi aos seus pés, não tem nada que ele não tenha. Se ele tem a natureza, se ele tem a Prakriti como sua consorte, ou seja, aquilo que forma tudo é a sua consorte, o que Deus precisa de nós? Então nunca se trata disso exatamente, qualidade no sentido de impressionar Deus, ok? Sejamos, né, razoáveis. Mas significa dizer o nosso empenho profundo de dar o nosso melhor, mesmo que seja uma oferta mental. Eu não tenho ghee, eu não tenho algodão puro, eu não tenho lamparina física, mas eu tenho uma lamparina da minha vontade. Eu não tenho flores, mas eu posso oferecer flores do meu coração? Entende? O ponto é, eu não tenho mesmo materialmente condições de fazer, ou eu tô com preguiça, ou eu preferi outra coisa, ou eu preferi botar os meus recursos materiais em coisas que realmente eu não posso me ver livre, que eu não posso deixar de ter. Eu não estou falando de comida, eu estou falando às vezes de assinar um streaming, de pagar uma roupa, de comer um lanche, de coisas assim. Comprar uma action figure. Sabe, essas coisas. Será? Então eu preferi isso. Isso eu faço, isso eu tenho que pagar. Porque as minhas boas intenções não compram o objeto que eu quero ter. Mas para Deus, então, eu reservo as minhas boas intenções. Nesse sentido, não são boas intenções. São apenas, né, a escolha que você fez. O seu melhor você deu para as coisas que você quis comprar. Né? Então o ponto é esse. Nunca é porque Deus precisa da sua flor, da sua lamparina, da sua água, do seu leque, do seu abanador, do seu pano. Não. Nunca é sobre isso. É sobre sempre o seu coração. Mas o que você realiza na vida, materializa-se o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Não é? Então esse é um ponto importante aqui. Então o trabalho bom é aquele que, nesse sentido de Bhakti, é aquele que ajuda a desenvolvermos anseio por Deus. Então quando nós temos anseio por Deus, é porque trabalhamos bem. Quando trabalhamos bem, temos um bom pagamento. Qual é o bom pagamento? Sri Ramakrishna nos diz que
quando vamos crescendo em devoção. Assim como um empregado muito humilde que queria receber o seu senhor começa a fazer arranjos na casa, limpar a casa e na sua simplicidade tenta deixar tudo o mais belo possível. Quando o seu senhor fica sabendo disso, da boa vontade do seu servo, ainda que na sua simplicidade, ele, para alegrar o servo, envia recursos para o servo, para que o servo possa fazer uma recepção ainda mais bonita. Veja, não é porque ele precisa, ele já tem esses recursos. Ele podia ficar com ele, ok? Ele fala assim, não, eu quero que ele fique, eu sei que ele está querendo fazer bonito, às vezes ele não tem, então eu vou dar para ele meios dele fazer bonito, porque eu sei que isso vai deixar ele muito feliz. E aí o Senhor envia funcionários que dão dons a esse servo, para ele colocar flores, para ele colocar vasos, para ele colocar assentos. Na nossa vida, quando nós estamos trabalhando certo em devoção, a alegria por Deus começa a vir para nós enviado. Deus envia para nós, esses funcionários dão a gente dons, para que quando a gente puder receber Deus, a gente receba Ele lindamente, ou seja, com o coração cheio de amor. Então o que acontece? As pessoas muitas vezes não querem trabalhar bem, mas querem ter um bom salário. Querem ter um bom salário. Eu não vou ler nada sobre Deus, sobre suas glórias, sobre seus nomes, sobre seus passatempos transcendentais. Eu não quero contemplar a sua imagem adorável. Eu não quero repetir o seu nome. Né? Eu não quero levar a minha mente a ele. Eu não quero servi-lo. Mas eu quero ser agraciado pela visão de Deus. Pela paz que me preenche, pelo fim do vazio do mundo. É possível? Não. Porque eu sou aquilo, eu sou. Não. Não. O que você é agora, exatamente nesse momento agora, é fulano, ciclano e beltrano, com um CPFzinho e com uma vida limitada por uma ampulheta que está indo. Todos nós. Então, nesta condição, o que você pode ter é os aspectos que você trabalha na sua vida. Tudo que você vai ter aqui é aquilo que você trabalha. Na vida a gente sabe disso, né? Você estudou, fez um concurso e tal, você investiu bem o seu dinheiro, você, né, cuidou da sua saúde, teve uma boa alimentação, né? Você, enfim, cultivou boas amizades e tal. Você tem o salário do retorno dessas coisas. Você não procedeu nada assim, você sofre consequências. Não é verdade? Por que na vida espiritual seria diferente? Então, tudo é esse movimento, né? Precisamos ter a concepção de que precisamos praticar sadhana. É necessário. Quem diz que não mente para você? Mente. Você não terá um bom salário. Seja lá o que você quiser na vida. Se for artha, se for kama, se for dharma, se for moksha, você terá que trabalhar. Se for bhakti, também. Ok? Muito bem. Segundo dito de hoje. Apenas aquele que está com Deus e é informado sobre sua salvação é rico. Na tradição cristã, no Evangelho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos fala sobre isso na história a respeito de um mendigo chamado Lázaro, que vivia nas escadarias da casa de um homem muito rico que não é nominado. O homem rico não é nominado. Eles viveram o mesmo tempo de vida. Nasceram e morreram no mesmo período. Só que um era o homem rico e o outro o mendigo Lázaro, que tão miserável era que os cães lambiam as suas feridas. Lázaro é um nome que significa aquele que está completamente rendido a Deus. No final, os dois morreram. E acontece que aquele homem rico foi para um lugar ruim. E o Lázaro, aquele miserável da vida, ele foi para um lugar bom, seio de Abraão. Acontece então que aquele homem rico reconheceu aquele Lázaro que ele via nas escadarias,
olhou para cima e disse para Abraão, para que Lázaro pudesse ser enviado para tocar com um dedo, com uma gota de líquido na sua boca, para que ele pudesse saciá-lo de sua sede. E Abraão disse que existia uma distância muito grande entre Lázaro e o homem rico, e não poderia ser feito. Desculpa aí, não dá. Então o homem rico não ficou, insistindo nisso, disse: ok, então será que Lázaro poderia ir lá ao mundo dos vivos e avisar aos meus parentes que a vida dedicada às riquezas é inútil, porque no final das contas a gente morre e a gente vai para um lugar ruim? Mas aqueles que se dedicam a serem devotos de Deus, mesmo que no mundo passem por dificuldades, quando morrerem vão para um lugar bom. Esta é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. O que fazem as pessoas normalmente? Lázaro é o pobre, o homem rico é o rico. Então o rico é o malvado, o homem pobre é bom. Não se trata disso. Lázaro era totalmente dependente de Deus. Não é que ele era pobre. Você pode ser pobre e ser completamente ateu. Era que um era completamente voltado para Deus e dependia dele, enquanto o outro estava por conta do seu progresso no mundo. Enquanto houve mundo para ele, deu tudo certo. Quando o mundo acabou, veja, ele não tinha outra coisa. Já Lázaro não era muito bem sucedido no mundo, mas ele tinha algo além do mundo, o seu relacionamento com Deus. Então, o que diz exatamente o ancião Tadeu? Pede para o Lázaro voltar ao mundo e avisar para os meus parentes. E Abraão diz: não, porque eles têm o conhecimento da vida espiritual. Eles têm os profetas, eles têm as escrituras. Então não se trata de uma falta de informação. Trata-se de que eles estão muito agarrados mesmo ao mundo. Né? Quem ensinou isso foi o Senhor Jesus, veja você. O Evangelho do Senhor Jesus é todo sobre espiritualidade, não é sobre a questão social. Então apenas aquele que está com Deus e é informado sobre sua salvação é rico. Como alguém pode ser informado sobre sua salvação? Aquele que conhece Deus, fala com ele pessoalmente. Sri Ramakrishna diz: não é sobre saber que Deus existe, não é sobre ouvir alguma coisa, ter alguma... Não, é conhecê-lo, conversar com ele e ser informado de sua salvação aqui é a respeito de saber que você é eterno, imortal, imaculado, da parte de Deus. E aí você é rico. Por que você é rico? Porque isso não morre nunca, isso não acaba nunca, isso nunca se esgota, isso nunca será confiscado, isso nunca vai escorrer e se perder pelo ralo da existência transitória. Perdão pela um pouco de fanhês, porque estou bastante resfriado. Então, é disso que se trata. Antes falávamos sobre o trabalho. O trabalho bom produz bom salário. Você não pode querer ter um bom salário sem produzir um bom trabalho. E trabalho aqui é sadhana, concentrar a nossa mente em Deus, porque a nossa mente não está em Deus, a nossa mente está no mundo. Não é? Sri Ramakrishna dizia: mergulhe profundamente para você ver as pérolas no fundo do mar. Não é possível, elas não estão boiando. Você precisa mergulhar profundamente. Precisa trabalhar. E aqui estamos dizendo: verdadeiramente rico é aquele que tem o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o universo de transitoriedade ele é feito do ciclo nascimento, crescimento e morte. A morte significa destruição, a pobreza, o fim. Morre-se. Perde-se tudo. Nada se guarda. Nada. O nosso tão precioso corpo vai para debaixo da terra e será comido pelos vermes. Ou será destruído, aniquilado pelo fogo de uma cremação.
A nossa mente tão ágil e tão pensante, tão se dissipará. E o nosso nome, para a grande maioria de nós, pessoas inexpressivas para o mundo, logo será esquecido. Que aqueles que conviveram conosco morrerão e ninguém mais lembrará de nós. Não é? Então, tudo isso para nós é a própria manifestação da completa miséria. Mas existe uma riqueza, porque nós somos almas espirituais eternas. Como podemos ser conscientes dessa nossa natureza sem conhecer Deus? Impossível. Sem conhecer Deus, continuamos um ciclo eterno de associações entre aquilo que somos, uma alma espiritual eterna, e formas transitórias de existência não vivas, nós a vivificamos, para que tenhamos esses bordejos pelas experiências dos mundos, como fulano, ciclano e beltrano, na forma humana, em pouquíssimas oportunidades. Ok? Muito bem. Vamos para o terceiro dito. O temor a Deus não é como o medo, que é instintivo, animal, próprio desse mundo. Este último é uma qualidade infernal. Nós vivemos em constante estado de medo, o que vai acontecer amanhã, no futuro. Já o temor a Deus é semelhante a quando você, por amar alguém de coração, toma todo cuidado com todo o seu ser para não ofender ou perturbar o amado, não só através dos seus atos, mas mesmo através de seus pensamentos. Maravilhoso e profundamente conectado com os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Não é? O medo. O medo é essa sensação de completa cegueira a respeito de nossa condição mortal. Eu tenho muito medo. Cada um de vocês tem muito medo. Nós somos assim. Quando nós meditamos sobre essas coisas, o importante é que nós não temos a ideia estúpida de que somos grandes coisas. Eu tive, a desventura de muitas vezes conversar com pessoas absolutamente confusas, que acham que são santos, que acham que são grandes almas. Pessoas que estão completamente perdidas, pegando papel na ventania, mas acham que são Janis, que são uma elite espiritual, porque talvez tenham uma curiosidade sobre religiões, ou porque talvez leram alguma coisa que é sempre muito pouco. Seja lá quanto você já tenha lido, sempre terá milhões de coisas que você nunca leu. Todos nós, ok? Então, essa percepção, percepção muito clara que nós devemos ter é que o medo é a nossa inconsciência a respeito desse estado temporário, transitório, dessas coisas que nós utilizamos e achamos estupidamente que somos nós, o corpo e a mente e o personagem fulano. Nós somos muito agarrados a isso. E não queremos ficar pobres, e não queremos ficar doentes, e não queremos ficar abandonados. Não queremos que os nossos queridos sofram. Esse estado de medo, ele não reflete sobre a inevitabilidade de todas as tragédias e desgraças que vão acontecer conosco. Tragédias e desgraças, Marcelo? Como assim? Estamos fadados a tragédias e desgraças? No que diz respeito ao nosso personagem mortal, claro. Em algum momento tudo ruirá. E todas as mortes são tristes. Todas as mortes são um momento de fenecer. Inevitável. Então, se nós pararmos para pensar sobre isso, o sentimento de medo, ele não se sustenta. Porque é sobre uma certeza. Não é? É como se assistíssemos a um filme e soubéssemos que o filme tem 2 horas e 10 minutos e quando tivesse assim 1h30 de filme nós estivéssemos muito nervosos com a possibilidade de que o filme acabasse. Alguém deveria dizer pra gente, falar assim, olha, não é uma possibilidade, é uma certeza.
não é? Daqui a alguns minutos ele vai acabar. E como seria estranho se nós ficássemos absolutamente chateados, nervosos e, né, tensos a respeito disso. Assim é a nossa relação com a vida transitória. Não é? O materialista deprime-se, se torna amargo, ou vive uma vida, né, assim, né, de excessos, porque só tem isso. O materialista não vale muito a pena. Ok, é como ele pensa. O problema é com aquele que não é materialista, mas não medita o suficiente. Então ele tem um medo profundo, não é, de que tudo acabe, não é? Esse medo, ele é, como diz aqui o ancião Tadeu, uma qualidade, uma guna demoníaca, infernal, ele diz, não é? O temor a Deus não é como o medo, né? Que é instintivo animal próprio desse mundo. Então, no mundo nós temos esses medos, né? O medo do bandido, o medo da miséria, o medo da morte, da doença, o medo do abandono, da rejeição, do cancelamento. Diz aqui o ancião Tadeu, uma qualidade infernal. E nós vivemos em constante estado de medo. O que será amanhã, né? Será que teremos uma terceira guerra? Será que o Brasil será invadido? Será que os alienígenas dominarão o mundo? Será coisas assim, né? Vai haver um cataclismo ecológico? Vai haver um cometa que vai... Coisas assim. Boa parte dessas coisas, todas que nós possamos ter medo, se você pensar direitinho, você não tem nenhum domínio sobre elas. Todas essas que eu falei. Então veja como é tudo muito irracional, né? Aí diz o ancião Tadeu, mas o temor a Deus é bom. Como é possível? Se o medo é tudo isso, é toda essa qualidade infernal, mas o temor a Deus tem uma característica diferente. Aí ele diz, o temor a Deus é semelhante a quando você, por amar alguém de coração, toma todo cuidado com todo o seu ser, para não ofender ou perturbar o amado, não só através de seus atos, mas mesmo através de seus pensamentos. Veja como isso é precioso, porque aqui é Bhakti puro. Porque, qual é a questão aqui? É que eu não quero fazer mal, causar sofrimento, ofender, perturbar o meu amado. Não é sobre que eu estou querendo dons, que eu estou querendo paraíso, que eu estou querendo isso ou aquilo. Não, eu quero com todo o meu ser realizar tudo que for para não ofendê-lo, para não desagradá-lo. Mas é mais do que desagradar. É como se você tivesse um bebezinho que você tanto ama e você quer dar a ele tudo. Um bercinho bonito, confortável, agradável, sem barulho. A comida que ele precisa, tudo, sabe? Quando você tem um bebê, um filhinho que você ama tanto, e que tudo o que você pensa é para o bem dele, imagine se você concentra esse sentimento por Deus. Então o que acontece? Quando você está diante das mazelas do mundo, o primeiro impulso do devoto de Deus talvez seja, ó Senhor, me livre dessas desgraças. Mas então o devoto profundo diz, não, eu vou cuidar aqui das minhas coisas aqui, provavelmente fruto do meu karma, mas eu não quero perturbar o meu Senhor, não. A Ele eu só quero dar a minha oração, a Ele eu só quero dar o meu amor, a Ele eu só quero dar a minha lamparina, a minha flor, a minha água, o meu pano, o meu cântico, o meu incenso. Eu não quero dar a Ele as minhas preocupações, os meus medos toscos relativos a esse mundo de transitoriedade criado da sua energia inferior. Eu estou aqui porque mereço. Tudo que vem para mim é pela vontade de Deus, eu mereço, eu não quero dar a Ele isso. Então eu vou cuidar aqui de lidar com as regras desse jogo que Ele criou. Sri Ramakrishna dizia sobre 3 devotos que estavam sendo acossados por um tigre, e um deles tenta subir na árvore, o outro tenta atacar o tigre, o outro tenta rogar a Deus, e o mais devoto, Sri Ramakrishna dizia, era aquele que tentava cuidar das coisas, porque ele falava, não, eu não quero perturbar o meu Senhor. Poderia pedir. E conta-se que Vishnu, Narayana, estaria pronto para vir.
Mas ele não vem porque o devoto toma partido de realizar as coisas e claro que consegue superar as suas dificuldades. Não porque ele foi independente de Deus, falou, não preciso de Deus, não. Mas é porque eu não quero perturbar o meu Senhor. Veja, duas atitudes aqui conciliadas, né? Sri Ramakrishna dizia, seja como o gatinho, se coloque sob completa dependência da mãe gata, Deus. E a outra é, eu não quero perturbar o meu Senhor, eu vou lidar com as coisas sozinho. Alguém pode ver isso e pensar que isso é contraditório. Falou, poxa, uma hora ensina uma coisa, outra hora ensina outra. Uma hora é ser completamente dependente de Deus. Outra hora é não querer perturbar Deus. Veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No seu coração aflito pela falta de Deus, é de Deus que você deve ser dependente. Mas nas coisinhas do mundo, não. Aí sim. Pensamos, não, eu não vou preocupar Deus com essas coisas pequenas da minha existência. Terceira Guerra Mundial, doenças, né, mortes, essas coisas pequenas, eu não vou perturbar o meu Senhor amado. Mas a respeito da saudade profunda que eu sinto dele, sim, aí eu choro. Veja, não é? Como isso é maravilhoso e elevado. Como isso é incrível, como isso é a coisa mais preciosa, como isso é a joia de toda a religiosidade, como isso é a maior espiritualidade que há, como não existe nada superior a isso. Muito bem. Não há sequer um ser que seja perfeito. Só podemos ser perfeitos com Deus. Sem Ele, isso é impossível. Então, esse é um pensamento que vem, não é? E podemos pensar, os grandes santos são perfeitos. Sri Ramakrishna, quando falava dos seus devotos mais próximos, aqueles que ele chamou de Svarakotis, os companheiros do Senhor, almas perfeitas, imaculadas, o que ele dizia sempre? Ele dizia que Naren, por exemplo, né? Ele falava, Naren é como aquele pássaro mitológico, que foi, né? O ovo foi colocado no céu, quebrou, desceu, o bichinho foi crescendo. Sabe? Na jornada do céu até a terra. Quando estava próximo de cair no chão, se espatifar, ele ganha asas e voa em direção à sua mãe no céu. Dizia então Thakur, Naren, Rakal, Baburam e outros são como esse pássaro. Eles nunca se prenderam a luxúria e ganância. Então eles só vêm a esse mundo mesmo com o propósito de ajudar o Senhor. Aí alguém pode pensar assim, então são perfeitos esses. Não são deuses, são perfeitos. Não são perfeitos. Sri Ramakrishna fez várias reprimendas a Naren. Nós vemos, né, na jornada, né, nos ensinos de Sri Ramakrishna, Sri Saradadev, né? Existem muitas repreensões às opiniões de Naren, aos seus impulsos, às suas, né, tolices. Ainda assim, ele era uma grande alma e desempenhou um papel extraordinário, fez coisas incríveis. Então, o que nós podemos dizer? Que no que diz respeito àquele elemento que nos permite ter conexão com Deus, estar livre de luxúria e ganância, perfeito. Mas não era perfeito em todas as coisas. Por quê? Porque Deus é esse, dotado de todas as perfeições. Então, não há sequer um que seja perfeito, só podemos ser perfeitos com Deus. Sem Ele isso é impossível. Então é exatamente isso. Quando estamos completamente irmanados com um pensamento mais santo e devoto e rendido a Deus, nós alcançamos uma perfeição por associação com o divino. O que Swami Vivekananda dizia sempre? Eu tenho a devoção do cachorro em relação a Sri Ramakrishna. Tudo que eu tenha dito de bom nesta vida deve-se ser acreditado a Sri Ramakrishna. Tudo que eu disse de ruim deve ser acreditado a mim. Então o que Swami Vivekananda está dizendo aqui? Que a perfeição que ele pode ter mostrado para alguém foi a perfeição da sua completa rendição a Thakur, o seu mestre, a Deus. Quando era separado disso, ele falhava muito. E é isso mesmo. Sem Deus não há perfeição. Com Deus podemos alcançar a perfeição relativa. Ok? Muito bem. Último dito de hoje. O cuidado com a alma é mais importante do que os dons deste mundo. Absolutamente verdadeiro, totalmente compatível com Bhakti.
Não só compatível, né? A expressão perfeita nesse Siddhamanta Bhakti. Então, os dons desse mundo nós sabemos, né? É aquilo que nos faz ser rico, aquilo que nos faz ser bonito, aquilo que nos faz ser respeitado, aquilo que nos faz ser longevo. Artha, karma, kama. Tudo isso é mais do que legítimo se buscar, ok? Não pense aqui que a explanação sobre Bhakti é sobre uma renegação da vida. Não, a vida está aí. Só que é muito claro, muito evidente, que todas essas coisas que nós temos aqui, cuidados com o mundo, né? E a ideia de riqueza, a ideia de prazer, né? A ideia de retidão, nenhum desses aspectos se compara com a paz da alma. E a paz da alma, ela é necessariamente realizada com a busca de proximidade com Deus. Então, se a gente percebe que a gente só consegue essa sensação maravilhosa de estarmos num caminho de receber aqueles dons, né? De ter anseio por Deus. Se nós estamos trabalhando direito, a nossa casa está ficando bonita e o nosso Senhor sabe que estamos nos esforçando tanto para recebê-lo e envia para nós, né, certos dons para que venhamos a enfeitar a casa do nosso coração, nós podemos perceber que quando trabalhamos direitinho em vida espiritual, não existe nada nesse mundo que seja tão compensador quanto ter busca espiritual por Deus. Então, cuidado com a nossa alma é, sem dúvida nenhuma, muito mais importante do que qualquer dom nesse mundo. Não significa dizer que nós vamos ser negligentes com as nossas responsabilidades, né? Nós dizia Sri Ramakrishna, né? Se você quiser ser um mendicante, se você quiser ser um asceta que só tem uma tigelinha na mão, uma peça de roupa, vai chegar uma hora do dia que você está com tanta fome, que você está com tanta sede, que você está tão sujo, que você está tão cansado, que você só vai querer apenas e tão somente um teto, uma água para beber, uma comida para comer, um lugar para descansar, e a sua mente foi toda para essas necessidades, não para Deus, que você pretensamente buscava alcançar pelo seu asceticismo. Então dizia Sri Ramakrishna, não é sobre isso de renegar as necessidades materiais. O caso é que quando você tem tudo equilibrado na vida, tá tudo certinho, você tem o básico, você tem conforto, você tá com saúde, você tem uma certa segurança, você, né? A vida tá num norte mais ou menos, né, confortável. Tô falando de luxo, tô falando de estabilidade. Se você não tem vida espiritual, a vida é vazia. Mas se você tem vida espiritual, você percebe quando nada desses outros elementos que dão estabilidade à sua vida são comparáveis à alegria, à realização que ter vida espiritual lhe dá. Então é isso, né? Sem dúvida nenhuma, o cuidado com a alma é mais importante do que os dons desse mundo. E todos nós queremos ser felizes. Então vamos cuidar de nossa alma, e isso se faz com busca sincera por termos anseio por Deus. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Fico feliz aqui pelo retorno a esta maravilhosa, luminosa série do Ancião Tadeu. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os outros episódios. Daqui a pouco a série acaba. Eu acho que vamos ter mais um episódio ou dois. Mas ela vai estar sempre aqui para ser consultada e nos motivar, né, a refletir sobre isso e crescer em busca por amor e devoção a Deus. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.